Olá, boa tarde, Minas Gerais. Falamos ao vivo aqui do Fórum de Contagem, nesta cobertura especial da Band. Cobertura ainda mais especial do Brasil, gente, neste segundo dia. Nesta terça-feira, agora neste instante, acontecendo o momento em que todos estão vendo vídeos relacionados ao inquérito. E daqui a pouquinho teremos as nossas entrevistas, declarações e também como que foi este início do segundo dia do julgamento, o que aconteceu pela manhã. O Eloy Oliveira está comigo, assim como o Paulo Leite, e o Eloy vai trazer agora o que está rolando, atualizando o telespectador, o que está acontecendo agora aqui no fórum, lá dentro do fórum, nesse julgamento de Bruno e Daiane no segundo dia. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Amaro. Boa tarde a todos do Brasil. Gente, olha, a mãe de Elisa Samúdio estava dentro da sala de júri, passou mal, teve que ser socorrida, retirada da sala do júri, foi atendida por uma equipe médica dentro do fórum, ela permaneceu no fórum, não deixou o prédio aqui, Pedro Aleixo, que é a sede do Fórum de Contagem, mas passou mal enquanto eram exibidas imagens e reportagens sobre o caso Bruno. Essas reportagens que aconteceram ao longo dos 2 anos, e em uma dessas reportagens, um familiar ligado ao Bruno contava detalhes sobre a morte de Elisa Samúdio, e foi nesse momento que ela passou mal, começou a chorar, passou mal e teve que ser amparada por uma amiga que a acompanha durante este julgamento, viu, Amaro? E o que impressiona, Eloy, que em determinados momentos, um dos vídeos é até mesmo algumas declarações da Elisa ao Jornal Extra. E nestes vídeos, um deles, o Bruno ficou praticamente arrasado, abaixou a cabeça e ficou ainda mais desapontado com tudo que está acontecendo agora, nesse momento marcante da vida dele, que é este julgamento. A Daiane deve ser ouvida hoje, não é, Eloy? É verdade, a Daiane deve ser ouvida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou que hoje apenas Daiane deve ser ouvida. E amanhã, logo cedo, provavelmente a partir das 9 da manhã, o Bruno comece a ser ouvido aqui no Fórum de Contagem. A expectativa era até de ouvirem o Bruno hoje. E o que o Bruno tem a dizer? Pela manhã, o Thiago Lenoir, que em alguns momentos, durante a nossa programação, até mesmo ontem, falava que não tinha acordo, que o Bruno não ia falar nada demais, hoje mudou um pouco o assunto. Começou a falar que o Bruno vai contar a verdade. Até mesmo a esposa atual dele, a Ingrid, logo quando chegou no fórum hoje cedo, falou que o Bruno ia falar a verdade, nada mais que a verdade, ainda hoje. Mas, como o Eloy acabou de dizer, teremos este depoimento do Bruno amanhã. O Eloy conversou com o Thiago Lenoir hoje cedo. Vamos saber o que o advogado que compõe a banca de advogados do Bruno falou pela manhã à equipe da Band. Enche a tela. O Bruno, ele vai explanar bem. O Bruno está disposto a ser sincero hoje. Nós falamos com o Bruno. Bruno, tira qualquer tipo de máscara. Cai agora, tá certo? Você tem que voltar aos seus tempos lá da vila onde que ele nasceu, em Ribeirão das Neves. Não adianta o Bruno vir pra cá e achar que ele é o goleiro Bruno. Bruno não é goleiro Bruno hoje. Bruno é réu. Bruno é réu e responde ao processo, como vários que todos os dias estão respondendo a processo aqui no Tribunal do Júri de Contagem. Só esse mês de março vai acabar todo esse circo midiático aqui, e eu vou defender outros 2 réus aqui também. E eles não têm diferença nenhuma do Bruno. Bruno não tem privilégio nenhum, Bruno não tem regalia nenhum, não passa de mais um Infopem no sistema prisional mineiro. Mas você não acha que para ele seria bom ele falar pelo menos até onde ele sabe para ter a pena reduzida? Vocês estão trabalhando nesse sentido ou sem acordo, sem confissão? O acordo é o Bruno contar tudo que ele sabe, tudo. Bruno vai falar tudo que ele sabe, o Bruno vai tentar clarear e o Bruno vai contribuir com a verdade real. É isso que o Bruno vai tentar fazer. Então você pôde acompanhar aí o Thiago Lenoir hoje cedo falando com o Eloy, e ele está de volta, vai falar ao vivo com o Eloy e com o Paulo Leite. Diga, Eloy. Pois é, o Thiago Lenoir está aqui, Paulo também acompanhando com a gente. Tiago, a gente acabou de exibir, inclusive, a declaração, aquela entrevista exclusiva que você deu para a Band agora há pouco, sobre os detalhes que o Bruno deve contar durante o depoimento dele.
Que detalhes são esses, Thiago? Eloy, a gente acredita que o Bruno vai esclarecer alguns pontos que podem estar obscuros nessa, toda essa história. A nossa orientação para o Bruno é para que ele seja uma pessoa sincera. Aquele Bruno, goleiro Bruno arrogante, Bruno prepotente, Bruno do Flamengo, Bruno do Galo, Bruno que sustentava diversas famílias, ele não condiz com esse Bruno atual. Hoje o Bruno é um preso do sistema prisional mineiro, possui um IFOPEM, ele tem que entrar no plenário do Tribunal do Júri amanhã, no seu interrogatório, e contar com detalhes. Ele tem que entrar com humildade e com veracidade. Quais são esses detalhes? Esses detalhes somente o Bruno vai poder dizer, a gente não pode adiantar esses detalhes. Mas a nossa orientação foi a seguinte: Bruno, conta tudo, conta o que você sabe. Agora a máscara caiu, não adianta você achar que você é o goleiro Bruno. Hoje você é um preso do sistema prisional, hoje você é um réu, é um cidadão que está preso, que poderia estar sentado no banco dos réus, como eu poderia estar sentado, como você, como qualquer outro poderia estar sentado. Tiago, você acredita que se essa estratégia tivesse sido adotada no início do julgamento, se o Bruno tivesse, desde os primeiros momentos, se comportado como um preso e não como ex-goleiro do Flamengo, teria revertido, pelo menos com relação à opinião pública, essa situação? Paulo, talvez. Mas nós não estamos aqui para criticar as defesas anteriores. A defesa atual, composta por mim, pelo Lúcio Adolfo, pelo Simin, trabalha com a realidade, sem hipocrisia. Eu conheço o plenário do Tribunal do Júri de Contagem, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui por mais de 90 vezes. Eu conheço a sociedade de contagem, sei que a sociedade de contagem não é trouxa, sei que a sociedade de contagem vai trabalhar conforme a prova do processo. Então nós nos debruçamos sobre 67 volumes desse processo para esclarecer aos jurados aquilo que de fato tem no processo, sem nem mais nem menos. O problema desse processo é o que está fora do processo e não o que tem dentro do processo. Dentro do processo não tem provas que o Bruno tenha arquitetado esse crime. Dentro desse processo não tem provas que o Bruno teria mandado matar a Elisa Samúdio. Pelo contrário, tem provas suficientes que o Bruno trouxe a Elisa Samúdio aqui para Esmeraldas. Para quê? Para fazer um acordo com ela. Tem provas do advogado do Bruno, da advogada da Elisa Samúdio, tramitando um acordo de pensão alimentícia. O Bruno reconhece a criança, reconheceu a criança, apresentou para várias pessoas aquela criança. Então não tem provas ali que ele tenha ânimos necantes, que ele tenha vontade de matar a Elisa Samúdio. Ele pode reconhecer, por exemplo, que teria pedido aos colegas que sumissem com a Elisa da vida dele, sem indicar que é um homicídio? Eloy, como eu adiantei pro Paulo aqui, não tem provas de vontade do Bruno de fazer mal a Elisa Samúdio. O Bruno não queria Elisa por perto. Isso é notório. Não é notório, não tem provas, pelo contrário, o Bruno tá... Ele mesmo disse. Não, ele estava com ela por perto, quem vê o que aconteceu no sítio, no início de junho de 2010, verifica que o Bruno tratou muito bem a Elisa Samúdio no sítio, tratou muito bem o filho dela. Agora, essa suposta confissão que você está me perguntando aqui, somente o Bruno vai poder esclarecer. Mas se ele confessar, vai surpreender até os advogados dele. Então por que ele mentiu numa declaração que ele deu à imprensa dias após o crime? Olha, Eloy, o réu, ele teve a oportunidade de falar na polícia, não falou, teve a oportunidade de falar até na Assembleia Legislativa, contou uma versão, teve a oportunidade de falar aqui no juízo sumariante, e agora, amanhã, ele vai ter a oportunidade dele de fazer a autodefesa dele e produzir provas. Eu falei pro Bruno o seguinte: Bruno, agora você tem que deixar de ser goleiro dos outros, deixar de ser goleiro do Flamengo, deixar de defender essas bolas e defender a sua meta agora. No dia do seu julgamento, do seu interrogatório, é a sua oportunidade de fazer a sua autodefesa. É a oportunidade de você defender o seu gol, que está literalmente nas suas mãos agora. Vocês consideram já derrotados nessa defesa? Não, de forma alguma. A defesa está confiante, a defesa baseia na prova do processo. E a prova do processo é tênue para atribuir a culpabilidade como mandante ao goleiro Bruno. Um resumo rápido do que foi o dia de hoje, na opinião da defesa até agora, com exibição de vídeos acontecendo dentro do plenário. Olha, Paulo, hoje foi um dia bastante satisfatório no ponto de vista da defesa. Mais cedo nós ouvimos uma testemunha que foi irrelevante, ela apenas disse que compareceu na delegacia acompanhando uma terceira testemunha. Mais tarde foi ouvida uma testemunha
Testemunha muito importante, que foi, diga-se de passagem, a única testemunha que esteve presente nos fatos narrados na denúncia. É a única testemunha que prestou depoimento aqui em plenário, que viu Elisa Samúdio, que viu o bebê Bruninho, que conviveu com todas aquelas circunstâncias no começo de junho e no final de junho. Então acreditamos que essa testemunha ela serviu de suma importância. E interessante, essa testemunha ela disse a verdade, que foi bastante pressionada, tanto por mim, pela defesa e pela acusação. E não titubeou, ela contou, ela disse o que é que ela sabia. Em certos momentos ela entrou em contradição, de fato, mas rapidamente ela explicou que na outra oportunidade, ela não teve essa oportunidade longa, clara, diante de um juiz, diante de um promotor, diante de advogados, diante de um conselho de sentença, de esclarecer alguns pontos que ficaram obscuros. Queria aproveitar a sua presença aqui para esclarecer um fato que aconteceu hoje na hora do almoço. Parece que a juíza queria acertar alguns detalhes com vocês sobre os debates. Que detalhes são esses? Não, detalhes do processo mesmo. Ficou consignado o seguinte: nós vamos ouvir a Daiane primeiro, agora, logo depois da exibição dos vídeos. Vai começar o interrogatório da Daiane hoje. Amanhã será o interrogatório do Bruno e posteriormente serão os debates orais. Tanto da acusação, ela terá 2 horas e 30 minutos para fazer a acusação, e depois a defesa terá 2 horas e 30. Esse tempo de 2 horas e 30 nós estamos articulando entre eu, Siminho e o Lúcio Adolfo, como faremos. Quanto tempo que vamos usar para a Daiane, quanto tempo que vamos usar para o Bruno. Em caso de condenação, e essa condenação baseada numa confissão, seja ela parcial ou total do Bruno, como você já adiantou aqui para a gente, quanto vocês da defesa calculam de redução de pena? Não, a gente não está partindo desse princípio agora, Eloy. Não é essa fase da gente pensar nisso agora, tá certo? Em caso de condenação, é óbvio, nós vamos recorrer. Mas agora, redução de pena, quanto de pena, a dosimetria da pena, isso não é o momento oportuno para a gente analisar isso. Ok, obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Continua com a gente aqui e vai participar com a gente, inclusive, durante o Brasil Gente, com o José Luiz da Atena. Eu volto com você, Amaro. Obrigado, Eloy. O Eloy e o Paulo Leite conversando com o Thiago Lenoir aqui na porta do Fórum em Contagem. Neste momento, tivemos alguns acontecimentos rolando enquanto estava rolando essa entrevista do Thiago Lenoir. A Andréia Rodrigues, que é ex-amante do Macarrão, tentou entrar no plenário, mas como ela não tem convite e não tem permissão para entrar, foi barrada. E agora a promotoria está exibindo um vídeo feito à época da investigação, onde o Sérgio Rosa Salles, primo do Bruno, que morreu no ano passado, reconstitui a passagem de Elisa Samúdio no sítio em Esmeraldas. Ele também mostra aos policiais e investigadores o que aconteceu no local. É o que está rolando agora, direto de dentro do fórum. Estamos na frente do fórum, na cobertura especial da Band. E olha só, vamos ver numa reportagem especial o que aconteceu até agora nesse segundo dia do julgamento de Bruno e Daiane aqui em Contagem. Enche a tela. O goleiro Bruno Fernandes chegou ao Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 8h30 da manhã. Ele passou boa parte do julgamento cabisbaixo e chegou a chorar. A ex-esposa de Bruno ficou ao lado do ex-jogador do Flamengo. Os advogados de acusação e de defesa comentaram sobre a possibilidade de Bruno confessar a participação dele no desaparecimento e na possível morte de Elisa Samúdio, ex-amante dele. E ele fala o que ele quiser, que ele já está condenado mesmo, não vai ter que sair da prisão. Do jeito que ele vier, nós vamos glute nele. E confessar ajudaria na redução da pena? Ajudaria para baixar a pena dele. Acredito que ele ficaria com a pena próxima do Macarrão. Entendeu? Mas ele pode continuar mentindo, ele é muito bobo. O Bruno merece 2 troféus. Um, trabalhar ali na penitenciária Nelson Grigo, contrato de 40 anos, vai dar certinho para ele. Quer dizer, nunca mais precisa procurar outro clube. E outra coisa, dou para ele o troféu Cangalha, né? Que é o troféu dos burros. A defesa técnica dele acredita que a confissão vai prejudicar ele, uma vez que não tem provas suficientes da condenação do Bruno, não tem provas suficientes da vontade do Bruno, da responsabilidade do Bruno sobre esse fato morte. Na entrada do fórum, a noiva de Bruno disse que o goleiro vai dizer o que sabe à justiça. Ele vai falar.
vai falar. Como é que você tá, prova? Não existe confissão, não existe acordo, não existe nada disso, mas ele vai falar o que ele sabe. Bruno Fernandes responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Se condenado, o atleta pode pegar uma pena de cerca de 40 anos, mas em caso de confissão, a pena poderia cair em 1 ou 2/3 do total. 2 testemunhas foram ouvidas e uma dispensada na manhã desta terça-feira. A expectativa é de que os réus sejam interrogados ainda hoje, no segundo dia de julgamento. A mãe de Elisa afirmou que não quer um acordo entre defesa e acusação para que Bruno confesse. Minha dor nunca vai ser amenizada. Minha dor é uma dor para sempre. Não tem como amenizar essa dor. E olha, como que a dona Sônia está sofrendo aqui? Ela falou agora desta dor. Hoje, mais cedo, eu pude acompanhar no Me Chama Que Eu Vou, na entrevista que ela deu ao Jacques Leal, também a dor dela quanto a tudo isso que está acontecendo. E agora, quando ela viu as imagens de cenas aí de todo esse inquérito, imagens que estão sendo exibidas lá no júri, ela ficou muito emocionada, teve que ser amparada, carregada e retirada do júri. A dona Sônia ficou também revoltada com a declaração da Ingrid, que você pode acompanhar na reportagem do André, que a Ingrid fala que o Bruno vai falar toda a verdade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver a declaração da dona Sônia, que diz que ela também acha que a Ingrid tem culpa no cartório, no desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. É depois do intervalo, você vai acompanhar aqui na tela da Band. São 5h02, é a cobertura especial da Band do Brasil Urgente, direto de Contagem, no julgamento de Bruno e Daiane. Já já a gente volta. Espalha pra geral, estamos aqui direto de Contagem com a cobertura completa para você, telespectador da Band. A gente volta já. Brasil Urgente.